Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. E o programa de hoje é dedicado à saúde. Hoje a gente vai conversar aqui bastante sobre as doenças relacionadas aos rins. E para isso a gente está recebendo aqui um especialista, o médico nefrologista Tiago Barros. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. E além do Tiago, também está aqui conosco o nosso colega radialista Sandro Campos, que vai nos ajudar nesse bate-papo aqui com o doutor Tiago. Bom dia, Sandro. Bom dia, Patrick. Bom dia a você de casa. Este é o programa Observadores, eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo, continue conosco. De volta com o programa Observadores, nessa manhã de domingo, a gente já estava um bom tempo sem falar aqui sobre saúde e hoje novamente podendo receber aqui o nosso amigo Dr. Tiago Barros, que é nefrologista, você vai já entender o que é nefrologia, ele vai explicar para a gente já. E também para nos ajudar nesse bate-papo com o doutor, a gente convidou um colega nosso, Sandro Campos, que representando a equipe da Correia FM. Eu vou começar com um bom dia ao Sandro. Bom dia, Sandro, bem-vindo. Bom dia a você, Patrick. Bom dia a você de casa. Estamos aí para falar de saúde, levar saúde e conhecimento à população de Marabá. Um programa que vai ser, com certeza, bem proveitoso. A gente convida você a sentar aí na poltrona de casa, convidar a família para ter bastante esclarecimento. É uma chance também da turma de casa, que já conhece o vozeirão do Sandro Campos aí e não tem muita oportunidade de ver o rosto, então está conhecendo aí finalmente o Sandro Campos, quem não conhecia, né, que está sempre aqui conosco também. E eu chamei o Sandro, Thiago, justamente pelo fato de que algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente teve esse mesmo bate-papo na Correia FM, no programa dele, no sábado pela manhã, e foi sucesso. Eu botei também nas nossas... Fiz uma live também nas nossas redes e todo mundo comentou, todo mundo queria te fazer pergunta, então a gente trouxe aqui para fazer esse bate-papo. Bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, Patrick. É um prazer estar aqui. Eu fico muito feliz da gente poder conversar e poder passar para a população a importância da doença renal e esclarecer as dúvidas que muitas pessoas têm e que não sabem como agir. Tá? Muito obrigado, vai ser um prazer. Tá bom. Começa explicando para a turma de casa o que é um nefrologista. Bom, a nefrologia ela é a especialidade que cuida da parte clínica do trato urinário, que vão desde os rins, bexiga, a especialidade que trata da insuficiência renal, que faz o tratamento de hemodiálise, que trata das infecções, cálculo renal, etc. Então, é uma especialidade com nome, às vezes, um pouco desconhecido, né, mas que é de extrema importância e o órgão rim é de extrema importância no nosso organismo. Certo. Vocês não são muitos aqui em Marabá, né? Marabá teria quantos nefrologistas? Atualmente, nós somos 4 nefrologistas em Marabá. Uma nefrologista trabalha na parte de consultório e 3 de nós trabalhamos em consultório e hemodiálise nos hospitais, no geral. Certo, sendo que vocês 3 estão juntos na mesma clínica, que é a principal clínica que atende aqui a região. Justamente, nós trabalhamos juntos na clínica de doenças renais, que é a clínica satélite da região, que engloba toda a região sudeste do Pará, tratando aí na média de 150 pessoas por dia com tratamento de hemodiálise, de segunda a sábado, e atendendo toda a população da região. Tá. Antes eu abrir para o Sandro também te fazer algumas perguntas, que está com uma lista ali que, segundo ele, tem 300 perguntas que ele trouxe para a gente. Eu tenho 3 participantes da rua, 3 telespectadores nossos, Prazer. E eu vou pedir para os meninos colocarem o primeiro e vamos responder essa questão. Eu sou Daniele Faustino, sou estudante de enfermagem da Faculdade de Carajás. E falando um pouco sobre as doenças renais, eu gostaria que o doutor falasse sobre a insuficiência renal crônica e quais os tratamentos mais eficazes para a insuficiência renal crônica. E se as doenças renais elas têm relação com as doenças cardiológicas
E como minimizar esses riscos? Como amenizar os riscos de ter uma doença renal e de acabar provocando uma doença cardiológica. Então tá aí. Obrigado, Daniele, pela participação. Daniele, importantíssima pergunta. A doença renal crônica, ela é uma doença que acomete o rim por mais de 3 meses e faz com que, na grande maioria das vezes, leve à deficiência de função do rim. O rim, que é um órgão que serve para várias coisas, dentre elas, filtrar o sangue de forma adequada, controlar a quantidade de líquido que a gente elimina ou que retém, produzir algumas substâncias que ajudam na produção de sangue, na medula óssea e tudo mais. E a doença renal crônica, ela é muito importante porque, primeiro, é uma doença que acomete 10% da população. No último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, 850 milhões de pessoas são acometidas no mundo por doença renal crônica. É muita E gente. o grande problema é justamente esse, que a grande maioria das pessoas não sabem que tem a doença. Então, é uma doença que vem crescendo de forma absurda e, como ela perguntou, também pode estar relacionada a outras doenças. O rim é um órgão tão importante como o cérebro, tão importante como o coração, e eles são interligados. Um coração que não funciona de forma adequada, com certeza, pode trazer doença renal, e o rim que não funciona de forma adequada também pode levar à doença cardíaca. Tá aí. Por favor, Sandro, vontade. Então vamos lá, né? Doutor Tiago, segundo a Associação Brasileira de Nefrologia, hoje em torno de 10 milhões de pessoas, né, são acometidas dessa doença. No Brasil, 90 mil estão em diálise. O que seria propriamente dito essa diálise? O que seria? Bom, o tratamento de diálise significa dizer o controle é uma terapia de substituição do rim, que pode ser feita através de 2 tipos de tratamento. A hemodiálise, que é a filtração do rim através de uma máquina, e a diálise peritoneal, que também é um tratamento que se coloca um catéter na barriga, infunde um volume e vai fazendo trocas através desse tratamento. Bom, a diálise ela é um tratamento fundamental. As primeiras sessões começaram na década de 60, até então, 60, 70, até então morria-se muito, mas não sabia-se de qual era a origem, só na maioria das pessoas antigamente, ou provavelmente alguém tem um avô, bisavô, que morreu inchado, ou morreu sem urinar, etc. E a partir da década de 60, que começaram os tratamentos de diálise, principalmente da hemodiálise, que começaram a filtrar de forma adequada o rim, de forma adequada o sangue, eliminar o líquido que a doença renal, o rim não funcionando de forma adequada faz com que retenha. Então, a hemodiálise e a diálise peritoneal, elas fazem o papel de substituição desse rim que não está funcionando. Bom, já é uma fase, já quer dizer que houve uma falência dos órgãos. Justamente. É importante saber que a doença renal crônica, principalmente, ela é classificada em 5 estágios de doença. O 1, que é quando o rim ele tem alguma alteração pouco funcional, ou seja, filtra ainda relativamente bem, mas tem algum outro problema, elimina muita proteína, ou tem algum problema de glomerulopatia, que é uma doença intrínseca do rim, etc. E vai baixando, estágio 2, 3, 4, 5. A terapia de substituição renal, que seja ou hemodiálise, ou diálise peritoneal, ou transplante renal, ela é indicada quando o rim ele está funcionando abaixo de 15%, na classe 5 de doença renal. Então, isso é importante também porque a gente tem como tratar nas outras 4 classes para não deixar chegar nesse ponto. Ou seja, chegar a esse ponto significa também que já vem de um longo período convivendo com a doença. Na maioria das vezes, já se vem de um longo período. Como eu te falei, a doença renal crônica, ela se dá em qualquer
problema renal acima de 3 meses, né, 90 dias. Tá. Vou colocar mais uma pergunta de casa. Coloque para a gente, por favor, Denis. Aqui é o Dr. Tiago Mourão, do Laboratório Lab Clínica. E gostaria que o Dr. Tiago Barros explicasse a relação da diabetes com as funções renais. Obrigado. Tá aí. Nosso amigo em comum, né, o Tiago Mourão, está te fazendo essa pergunta aí. Grande doutor Mourão, obrigado pela pergunta. Bom, a diabetes é uma doença extremamente relacionada aos rins e às doenças renais. Ela, no mundo inteiro, é a maior causa de doença renal crônica, sendo que no Brasil ainda é a hipertensão. Mas a doença renal crônica ela é extremamente relacionada ao diabetes. Por quê? Né? Muitas pessoas me perguntam, mas doutor, o diabetes não é aquela doença que só aumenta a glicose, o que isso tem a ver com o rim? Bom, a diabetes ela causa lesão em vários vasos sanguíneos e todos os órgãos que têm muito vaso sanguíneo, por exemplo, o olho, por exemplo, as pernas e também o rim, fazem essa lesão desses vasos sanguíneos, dificultando e promovendo a doença, seja ela ocular, seja ela vascular, seja ela renal também. Como o diabetes é terrível, né? O diabetes é uma doença terrível e também muito silenciosa. Pois é. Por favor, Sandro. Doutor Tiago, a gente ouve muito, eu não sei, você com a sua experiência, que a falta de beber água pode provocar também isso. As pessoas geralmente têm essa cultura de, não, sentir uma dorzinha lombar é porque, não, bebe água que passa, isso pode ser os rins. Mas a gente acabou de ver aí que tem várias doenças que podem ocasionar isso. Não somente como a falta de água, que as pessoas se preocupam cada vez mais com isso. Não, estou sentindo uma dorzinha, então vou beber água e isso vai resolver, e a coisa não é bem por aí. Não é só a questão de você se hidratar com água no dia a dia, mas ter muito cuidado com essas doenças como a diabetes, a hipertensão e outras que podem vir também trazer sérios problemas e risco para os rins. Com certeza. Nós estamos numa região que é muito quente, né? Que as pessoas transpiram bastante, perdem muito líquido pela pele, etc. E isso faz com que o rim ele tenha que ter um esforço maior para manter essa quantidade de líquido para que as células funcionem de forma adequada, né? Um rim funcionando bem, ele é capaz de eliminar 20 litros de água ou segurar até eliminar em torno de 500, 600 ml. Então ele tem essa capacidade aí. E a água é muito importante, porque é com um bom volume que o rim trabalha bem. Então, lógico que só beber água não vai melhorar o rim, mas a falta de água com certeza pode piorar a função renal. Principalmente a longo prazo, principalmente na questão de aumento de número de infecções, cálculo renal, que podem levar à doença renal. Agora, eu tenho uma outra pergunta, Patrícia, se você me permite. À vontade. Para você chegar nesse nível já da doença estar crônica, você falou de algumas etapas aí. Agora, nisso eu queria saber quais são as primeiras percepções que você tem que ter que pode ser já um problema nos rins. Existe um desconforto lombar, na forma de sentar? O que de fato daria para se detectar logo no início para que você não chegasse a essa situação, inclusive, que é de fazer hemodiálise? Acho verdade. ótima pergunta, né? Com Você tinha certeza. falado na outra resposta que é uma doença silenciosa, né? Justamente. É muito importante essa pergunta, Sandro, porque e se tratando de doença renal crônica, realmente os primeiros sintomas eles costumam aparecer só quando o rim ele já está funcionando abaixo de 30%. Começa a aparecer um inchaçozinho aqui, outro ali, às vezes uma falta de apetite, uma astenia, uma fraqueza, começa a aparecer anemia, e na grande maioria das vezes não dá dor, que é o que as pessoas geralmente buscam. Geralmente, para dar dor, precisa ser alguma lesão local, ou uma infecção, ou cálculo renal, ou tumor, etc. Mas a doença renal crônica, ela não costuma dar nenhum tipo de dor.
e que sirva-se de alerta, porque na grande maioria das vezes a pessoa só procura dor e os sintomas da doença renal crônica, eles demoram a aparecer. O rim é um órgão que segura, ele aguenta bem o tranco até a doença já estar bem avançada. Eu tenho um complemento a essa pergunta que o Sandro te fez, porém a gente tem que ir para um rápido intervalo e logo em seguida a gente volta aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores desse domingo, hoje num assunto aqui muito interessante, saúde, falando sobre os cuidados dos rins, doenças relacionadas aos rins, com o especialista, o médico nefrologista Tiago Barros, e também nos ajudando nesse bate-papo, nosso colega aqui da Rádio Correio FM, Sandro Campos. Eu tenho mais uma participação de casa, vamos colocar essa participação. Fala, doutor Tiago, tudo bom? Também um grande abraço aí para o Patrick e para todos os telespectadores aí do programa Observadores. Quero perguntar uma coisa para o doutor Tiago com relação a quantos litros de água a gente tem que beber por dia. Porque tem uma mística aí que diz que dependendo do peso você tem que beber X litros de água. E isso ajuda também ao fator de uma melhor alimentação, de você que está buscando uma vida mais saudável com relação ao emagrecimento. Fala um pouco para a gente aí e para os telespectadores sobre esses mitos aí com relação à quantidade de água que a gente tem que beber por dia. Um abraço. Tá aí, ele não se apresentou no vídeo, mas é o Caetano Reis, a gente está acostumado a vê-lo aqui, sempre está entrevistado aqui no programa. Ele que é o presidente do Conjovem, um jovem empresário. E a pergunta dele não é por acaso, né, Tiago? O Caetano é uma pessoa que tem se colocado muito nessa questão da vida saudável, mudou a vida dele completamente nos últimos anos. É um exemplo de alguém que tem seguido, realmente, conseguido transformar a sua vida para um exemplo de vida saudável, né? Grande pessoa. Obrigado, Caetano, pela pergunta, excelente pergunta do nosso novo expert em vida saudável. Realmente, quanto mais peso, né, mais células, as células, tanto célula de gordura quanto célula muscular, todas demandam líquido para que as funções das células elas se definam de forma adequada. Eu li essa semana que a gente ouvi essas semanas atrás aí que a gente perde água, perde líquido no corpo até conversando. Justamente. Até na respiração. As perdas insensíveis, né, que a gente fala, que são perdas por transpiração, pela respiração, pela fala, elas são em torno aí de 1.200 a 1.500 ml de líquido por dia. Então, isso é importante, porque se você precisa repor isso aí de alguma forma, né? E a água é realmente o fundamental. E quanto mais células, mais peso a pessoa tem, com certeza ela precisa beber mais líquido, certamente. E ele tocou no ponto também, muito importante, da alimentação adequada. É fundamental. O rim, como os órgãos no geral, eles necessitam da vida quanto mais saudável, melhor, né? E principalmente, em se tratando de rim, o sal é o grande vilão, digamos assim. Então, é de fundamental importância, além de uma alimentação saudável, uma boa quantidade de líquido, que diminua bastante o sal da comida, evite excesso de carne vermelha e o uso de medicações, etc., que a gente pode falar depois, mas com certeza a alimentação, exercício físico e uma quantidade boa de líquido é fundamental para a sobrevivência adequada do seu rim. Tá. Obrigado, Caetano, novamente pela pergunta. O que eu te falei no final do bloco passado, que tinha a ver com a pergunta do Sandro, é que, inclusive uma pergunta que eu te fiz até no rádio, né, quando a gente estava no rádio, é que muitas vezes quando a gente vai fazer aquele check-up anual, e a gente, em geral, vai numa clínica do cardiologista, né? Então, obviamente, ele vai pedir muitos exames ligados à área dele. Como é que a gente aproveita esse check-up anual para também ter alguma indicação sobre doenças relacionadas aos rins? Justamente. O check-up anual, o ideal é que seja feito e sempre siga
a orientação pode ser do cardiologista, pode ser do médico clínico geral ou de outras especialidades. E os colegas médicos, eles costumam pedir exames simples, principalmente 2 exames simples, que são os exames de creatinina, que é no sangue, e um exame de urina simples, que já detectam, já servem de screen, de rastreio para alguma doença renal. Isso é importante que você peça para o seu médico para saber como é que está o seu rim, principalmente por aquilo que a gente falou em relação a quanto demora para que apareçam sintomas, né? Então isso realmente é muito importante, tanto que em março nós fizemos uma campanha no Dia Mundial do Rim, né? Que em todo o mundo voltado para essa prática de saber como é que estão os seus rins. E durante essa campanha a gente foca muito inclusive nos colegas médicos para que não esqueçam de pedir a função renal, o exame de urina, para que a gente saiba exatamente. Eu gostei da dica que você deu no rádio, que quando a gente vai fazer a consulta, senta ali no primeiro momento com o médico, ele faz aquele mundaréu de perguntas para a gente, como é que está o dia a dia, se está praticando exercício, se não está. E aí, em seguida ele preenche ali os exames que ele quer que você faça ao longo da semana antes de fazer o retorno, não é isso? Sim. E aí você sugeriu aí que seja pedido sempre a creatinina e o EAS. É muito importante que você converse com o seu médico, né? E peça para ele para saber como é que está o seu rim. Doutor, como é que está o meu rim? Está bem? Principalmente se você tem fator de risco, que são aqueles pacientes que estão indo lá não só pelo check-up, também pelo check-up que é importante, mas aqueles pacientes que têm diabetes, paciente que tem pressão alta, paciente obeso, a pessoa que tem histórico familiar de doença, tanto do diabetes, hipertensão ou alguma outra doença renal, é de extrema importância que você saiba como está o seu rim, como está funcionando o seu rim. Tá. Por favor, Sandro. Você acabou de falar casos como diabetes, hipertensão. As demais pessoas da casa devem se preocupar. Pessoas que já tiveram problema de rins de um certo grau, os demais da família podem se preocupar? Ou isso pode acarretar numa futura criança que venha? Ou não tem nada a ver isso? Não, com certeza. Hereditária? Existem algumas doenças que são hereditárias e que podem alterar a função renal. Então, por exemplo, a doença cística do rim, que a gente chama de doença renal policística, algumas glomerulopatias, que são doenças intrínsecas lá, microscópicas do rim também, que é a terceira causa que levam as pessoas para hemodiálise. Então, é de fundamental importância, se você tem algum parentesco de pessoas que têm doença renal, que você saiba como é que o seu rim está funcionando. Agora, doutor, isso aí pode ser detectado, exemplo, várias pessoas na família já tiveram esse tipo de doença ou alguma infecção, aí se vem um bebê na família, essa criança já pode nascer com um tipo de infecção, como detectar isso? O médico logo no início pede exames, ou só com o tempo, apesar de ser uma doença silenciosa, isso venha se manifestar na criança? Nós temos a doença renal, ela não tem idade para aparecer. É claro que, na grande maioria das vezes, o adulto ele é mais acometido, mas dentre as doenças, principalmente as glomerulopatias, as doenças císticas ou as alterações anatômicas, elas podem aparecer desde criança, tanto que lá na nossa diálise nós temos inclusive crianças aí a partir de 12 anos fazendo tratamento. E é importante o acompanhamento do colega pediatra, ele vai detectar de forma rotineira e precoce a doença. E se há na família alguém que tenha doença renal, com certeza é importante que seja avisado ao pediatra para que ele tome a conduta adequada e, se houver necessidade, encaminhar para o especialista. Tá aí. A gente já falou tanto desse astro, né, principal, vamos mostrar aqui a cara dele, tem uma imagem aí, vamos começar aqui. Então é isso, são os rins, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o órgão, Thiago, aproveitando essa imagem aí. Certo. Bom, então o rim, ele é um órgão que a aparência dele parece
um feijão grande, né? É um órgão extremamente vascularizado. A gente olhando aí para a Percebe ali muitos imagem, vasos sanguíneos, né? percebe que existem vários vasos sanguíneos, e isso é importante porque o rim, como filtro, ele filtra em torno de 170 litros de sangue por dia. Então, lembrando que a gente tem em torno aí de 4 a 5 litros de sangue no organismo, então o sangue ele vai passando várias e várias vezes para o rim, que vai separar o que é bom, volta para o sangue, o que é ruim vai ser excretado lá na Aproveitando urina. que você está citando isso, bem que aí no cantinho a gente percebe aqui, ó, ao mesmo tempo ali, impureza, água, o sangue a ser filtrado e sal, todos passando ali no mesmo tempo. Justamente. E aí essa figura aí lateral, ela uma parte microscópica, que é o glomérulo, né? Que é a parte funcional, é o filtro, e nós temos aí em torno de 1 milhão desses pequenos filtros em cada rim, justamente para fazer esse papel de controle de líquido, de filtrado glomerular, de sal. Eu estou imaginando aqui, ó, você tem que impureza, sangue a ser filtrado, sal, e a água sendo ali aquela pessoa que tem um déficit de água, né, diário, é uma confusão para o rim, né? Justamente. O rim ele vai sofrer com isso, porque ele precisa de líquido para trabalhar, ele precisa de líquido para eliminar isso aí. E quanto mais concentrado forem as impurezas, quanto mais concentrado, ou seja, mais sal tiver por ali e menor quantidade de água, a chance deles se encontrarem e formarem uma pedra, um cálculo, é muito maior. Então, é muito importante que a gente tome uma boa quantidade de líquido por dia, que tenha uma dieta adequada para que, principalmente com diminuição do excesso de sal, justamente para evitar essas doenças aí. Fala bem que da glândula suprarrenal, né, que está aqui em cima, né? Isso. A glândula suprarrenal, ela é uma glândula endocrinológica. Ela é responsável por produzir alguns hormônios que são extremamente importantes, como cortisol, que fazem com que alguns hormônios que fazem com que o corpo funcione de forma adequada, né? Ela não faz parte do rim, mas está aí depositada logo acima do rim para ajudar o organismo nas suas funções. Doutor, queria aproveitar, já que você falou aí, qual seria a forma para driblar, já que tudo que nós consumimos tem uma certa porcentagem de sal, né? Houve até um tempo aí uma lei onde deveria se reduzir. E a outra, a qualidade da água que nós temos. A gente sabe que nós não temos uma qualidade de água boa e nem todo mundo, nem toda a população tem acesso a essa água de qualidade. Então, são fatores que também contribuem para futuros problemas renais. É verdade. Eu queria só destacar, já que o Sandro está perguntando de sal, e muita gente em casa pensa que quando a gente fala em sal, a gente pensa no salzinho lá que você compra e joga em cima da comida, mas está se esquecendo dos conservantes que mantém a maioria maioria não, tudo que é industrializado, né? Justamente. Ou seja, qualquer pacotinho que você abre que é alimento que vem de fábrica industrializado, tem muito sal, né? Com certeza. Lembrar Sódio. que o sal, que é o sódio, ele é um vilão em excesso, né? Na verdade, ele é fundamental para o organismo. As células, elas necessitam de sal, o sangue necessita de sal. O grande vilão, o grande problema, na verdade, é quando isso é em excesso, né? Porque aí o rim precisa fazer uma força muito grande para eliminar esse excesso aí, e o trabalho excessivo a longo prazo pode acabar alterando a sua função. Em relação à água, no geral, apesar da nossa qualidade da água ser um pouco duvidosa, mas no geral, se o rim está funcionando bem, mesmo aqui a nossa água ele vai conseguir absorver e filtrar de forma adequada, né? Então, mesmo a nossa água, bebendo ela de uma quantidade adequada, não vai trazer problema para o rim. Geralmente, algumas regiões no planeta, Sri Lanka, etc., que tem além de excesso de sal e algumas toxinas na água que prejudicam. Mas na nossa região, ela sendo filtrada de forma
potável a ser consumida vai suprir as necessidades do rim de forma adequada, sem nenhum problema. Respondeu, Sandra, é isso? Respondeu, e se puder, posso fazer uma pergunta? À vontade. Temos 5 etapas para poder chegar na doença já em estado crônico. Em que etapa eu poderia evitar de chegar nessa situação que é a de fazer hemodiálise? Seria na 1, na 2, 3? Eu vou pedir que você responda essa pergunta logo após o intervalo. A gente vai para um rápido break e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores, aqui no SBT, e hoje falando sobre saúde, sobre as doenças relacionadas aos rins, cuidados com os rins, e estamos aqui com um especialista que é o Dr. Tiago Barros, nefrologista, e nos ajudando nesse bate-papo também nosso querido colega Sandro Campos, representando aqui a equipe da Rádio Correio FM. Só lembrando também que esse bate-papo a gente teve há 2 semanas atrás, né, na Rádio Correio, e no programa do próprio Sandro, e foi um sucesso, muita gente fazendo pergunta. Então a gente está repetindo aqui essa conversa com o Dr. Tiago, que também já esteve aqui conosco há 1 ano e meio atrás, e a gente já estava devendo realmente trazê-lo aqui de novo. Temos de tempos em tempos está renovando esse assunto, não é isso, Sandro? Isso. Por favor, vontade. Repita a pergunta, a gente tinha terminado o bloco anterior com uma pergunta tua, pode repetir. A pergunta anterior, né? Sobre os graus, né? Os graus. São 5 etapas, como ele citou já bem no início do programa. Qual seria a etapa que se poderia evitar a chegar de fato à doença propriamente dita crônica, onde você, no caso, é submetido a depender totalmente da hemodiálise? Essas etapas, elas na verdade já são da doença renal crônica, né? Quando a gente fala na etapa 5, que é realmente a parte terminal do rim, que há necessidade de substituí-lo pela hemodiálise, mas dá para se tratar em qualquer das outras 4, sem a necessidade da diálise. É claro que quanto mais cedo você descubra, né, quanto mais cedo, quanto melhor seja ainda a sua função renal, mais fácil e a menor chance de evoluir para doença terminal e que necessite de substituição. Então, é daí a importância de saber como está funcionando o seu rim, saber que é uma doença, na grande maioria das vezes, silenciosa, que não dói, que só vai dar sintoma depois que já está funcionando já de uma forma não adequada. Então, é extremamente importante que você saiba como está funcionando o seu rim. Doutor, tem uma outra curiosidade, e quem está em casa também tem essa curiosidade. Pessoas que fazem hemodiálise, houve casos já? Quais são as possibilidades da pessoa sair desse tratamento? Já aconteceu casos ou não? Ou realmente a pessoa, quando ela chega nesse estágio, ela já sabe que vai ter que conviver com aquilo ali, que vai ter que ir todo o tempo para a clínica, fazer aquelas sessões. E o transplante, ele seria uma solução ou não? Certo, ótimo. Bom, em relação ao tratamento de hemodiálise, claro que em alguns raríssimos casos, em se tratando de doença renal crônica, né, em alguns raríssimos casos a gente vê uma recuperação a ponto da pessoa conseguir sair da hemodiálise. Lembrar que a doença renal crônica, ela é uma doença que não tem cura, ela tem controle e tratamento. Então, muitas vezes acontece dela sair da hemodiálise, sair do estágio 5, mas ir lá para o estágio 3 e 4. Ela ainda vai continuar sendo uma pessoa que tem a doença renal crônica, mas não necessariamente fazendo o tratamento dialítico. Né? Algo que eu não sabia, que alguém poderia regredir o quadro. Principalmente nos primeiros 90 dias do início do tratamento dialítico, a gente ainda conversa com a pessoa que ela ainda tenha uma chance de sair. Passou de 90 dias é mais difícil.
isso se tratando em de doença renal crônica. Na insuficiência renal aguda, né, ou seja, aquele acometimento renal rápido, que tem menos do que 3 meses, e às vezes a necessidade de fazer hemodiálise, essa sim é muito mais passível de recuperação e da pessoa sair na diálise, etc. Sair da diálise. Vamos sair um pouquinho da conversa da hemodiálise, que a gente está aprendendo bastante isso aí. Vamos colocar uma imagem bem aqui, por favor. Vamos passar mais uma, por favor. A famosa pedra nos rins, né? Que o pessoal em casa, como que se identifica isso? Como estão os tratamentos hoje para isso? Você fala muito do laser, né? Como é que se chega a essa situação, doutor, e como sair dela? Justamente. Bom, o cálculo renal, né, que a gente chama litíase, a litíase renal, ela é também uma doença muito importante do rim, é uma doença muito comum e que essa sim dói bastante e chama logo a atenção da pessoa justamente por conta da dor. Dizem que é uma das piores dores que a pessoa pode sentir realmente. Bom, o cálculo renal, principalmente no adulto, ele tem diversas origens. Tanto a falta de líquido, né, porque como a gente tinha comentado, às vezes a quantidade de substâncias, impurezas que estão passando ali pelo rim e não tem aquele líquido, não tem aquele volume de líquido para espalhar isso aí, fica mais concentrado, aumenta a possibilidade de formação da pedra. E aí é uma doença que vem também crescendo, e isso é importante que a gente trate, e que aparece principalmente por conta de excesso de sal, né, que é excesso de sódio, que, como você tinha falado, nem sempre é aquele salzinho branco que a gente coloca na comida, mas pode ser nos alimentos principalmente enlatados, nas conservas, nos refrigerantes no geral, etc., que tenham muito sódio, né? Quem tem uma vida totalmente afastada do natural, das frutas, etc., totalmente ligada a produtos industrializados, está predisposto. A chance a predisposição à litíase renal é muito maior, né? E mesmo aquelas pessoas que já tiveram, né? Isso é importante que procure um nefrologista, mesmo aquelas pessoas que já tiveram e que eliminaram o cálculo, né? Porque a chance de ter um cálculo em 5 anos é mais de 50%. Então é importante não só tirar aquilo ali que está doendo, etc., está causando mal, mas mesmo depois que tira, é importante tratar e saber o que foi que houve para que não tenha mais episódios aí recorrentes. E o tratamento é químico? A gente ouviu falar do laser, como é que funciona? Isso aí vai depender muito do tamanho, né, e do grau de obstrução. Cálculos pequenos, geralmente aí menor do que 6 milímetros, a possibilidade de tratamento clínico é muito boa. Com medicação a gente consegue, na grande maioria das vezes, eliminar. Cálculos maiores, ou que estão com obstrução, ou fazendo infecção, etc., realmente eles necessitam de procedimentos cirúrgicos. Dentre eles, os procedimentos endoscópicos, que vão lá pelo canal da urina, pelo ureter e quebram através do laser, etc. Ou, em alguns casos, procedimentos abertos mesmo, que precisam ser feitos laparotomias com abertura grande, corta o rim e pega a pedra lá dentro. Só para encerrar isso aí, o pessoal aqui da produção também está aproveitando para te fazer uma pergunta. Você falou do tamanho do menor, e o cálculo maior pode chegar a que tamanho? O cálculo, existem cálculos de 5, 6 centímetros. Esses não vão conseguir sair de forma alguma. E aí, nesses casos, que a gente chama de cálculo coraliforme, chama esse nome porque realmente parecem alguns corais enormes aí dentro do rim, esses apenas com cirurgia, para a gente retirar. Tá aí. Já aproveitar o gancho, a gente sabe que a gente tem uma cultura, muitas vezes, de tomar remédios caseiros. Nesses casos detectados de pedra nos rins,
o ideal é, de fato, procurar um especialista ou esses velhos métodos antigos de eu vou tomar uma garrafada, eu vou tomar isso para, de repente, esporjar, colocar essas pedras dos rins para fora. Isso, de certa forma, pode ajudar ou complica ainda mais a situação, já que muitas vezes você não sabe que produtos são utilizados nessas garrafadas, que componentes são esses que, em vez de ajudar um lado, pode até complicar mais. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Justamente. A pergunta do Sandro tem muita lógica, porque a gente vive numa região amazônica onde é muito, muito comum o que ele está falando, né? Essa crendice popular e outras coisas que vêm até da raiz mesmo indígena nossa, né? De contato com a natureza, com alguns elementos naturais. E aí, depois que você respondesse, eu queria já enganchar uma outra pergunta. Acordar muitas vezes à noite e dificuldades com urinar. Isso pode ser algum tipo de sintoma já dos rins, indicando alguma coisa, ou não teria nada a ver? Certo. Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, realmente tem que se tomar muito cuidado com as medicações, as garrafadas, ou o uso indiscriminado de anti-inflamatório, etc., porque existem alguns elementos que, ao invés de ajudar, eles vão piorar mais a função renal e o rim, que não tinha problema, estava lá só com cálculo, pode realmente ter problemas sérios, inclusive de filtração, de piora de filtração glomerular, né? Então isso é muito importante, tem que se tomar muito cuidado. Na grande maioria das vezes, infelizmente, a gente não consegue tratar só com líquido ou só com esse tipo de garrafada, etc. Precisa de intervenção médica mesmo, seja ela medicamentosa ou cirúrgica, né? Então é muito importante que não se faça. E o que é curioso, e até existe um estudo chinês que separou uma quantidade de gente que tinha cálculo renal e foi dividindo as coisas. Bebe chá de quebra-pedra, pouco chá de quebra-pedra. Chá de noni, pouco chá de noni. Água, pouca água. Abacaxi com Coca-Cola, pouco abacaxi com Coca-Cola. E o chinês, ele fez esse trabalho aí, e que no final das contas o que ele viu é principalmente duas coisas. Uma é que não importa o que você tome, o importante é que seja um volume grande. Então, para prevenir de cálculo renal, seja chá de quebra-pedra ou 2 litros de chá de quebra-pedra ou 2 litros de água vão dar basicamente na mesma coisa, desde que você tome 2 litros e não pouco líquido. E segunda coisa é que o chinês viu que às vezes a pessoa é incrédula na água. Então, se o médico chega e fala, olha, você vai ter que beber 2 litros de água, você vai conseguir eliminar esse cálculo. Ela toma aí 1 dia, 2 dias, mas é água, tá para lá. Agora, se o médico fala assim, olha, você tem que tomar 2 litros de chá de quebra-pedra por 5 dias seguidos. A pessoa entende aquilo ali como remédio e acaba tomando porque acha que é realmente remédio, mas que na verdade no final das contas daria na mesma coisa. Existe estratégia, né? Me chamou muita atenção na nossa conversa no rádio, que você me falou que te preocupa mais do que essa questão de garrafada, etc., o acesso que as pessoas têm de forma indiscriminada a medicamentos em farmácias como o anti-inflamatório, que as pessoas podem tomar sozinhas, né, a bel prazer, e que tem a longo prazo, ou até dependendo do tipo do medicamento, também tem incidência, né? Justamente. Pegando isso aí, vou complementar aqui a resposta do Sandro. Uma dos sintomas que a gente tem quando tem alteração de função renal é começar a urinar em horários que você não é acostumado. Então a pessoa não é acostumada a urinar à noite, etc., e começa a urinar muito à noite, começa a mudar cor de urina, começa a ter dificuldade para urinar, né? Então todos esses sintomas, eles são alertas que realmente podem estar alterando a função renal. E aí é importante, nessas ocasiões, procurar saber o que está acontecendo. Uma pessoa que está bem de saúde, a urina dela vai ser mais clara, é isso? Devo entender isso? Ela vai ser normal, porque o rim, como eu falei, ele tem uma capacidade de controle de líquido, né? Então ela pode ser mais escura, se ele precisar reter mais líquido, concentrar mais a urina, porque a pessoa está desidratada, etc. E vai ser um pouco mais clara
Se a pessoa é bem hidratada, se toma bastante líquido, vai ser assim. Mas, no geral, ela é clara. E isso é importante porque se começa a mudar, começa a ficar avermelhada, começa a ficar de cor de chá, isso aí é importante verificar o que está acontecendo. Tem alguma coisa ali, né? É uma coisa, já um gancho nisso aí. Doutor, mas se a pessoa ela tem um hábito, por exemplo, de beber água até na hora de dormir, ou acordar várias vezes na noite, isso não teria influenciado com relação ao líquido que foi ingerido ou não? Isso pode ser de fato mesmo uma indicação de que tem um alertazinho aí. Não, com certeza. Como eu falei, é muito em relação a hábito, né? Se pela vida toda a pessoa foi acostumada a tomar líquido à noite e urina 2, 3 vezes, tudo bem, é questão de hábito. Se isso não está influenciando na qualidade do sono, não há problema. A grande questão é se a pessoa não bebe água, se não tem outro motivo para isso estar acontecendo, Aí a sim. noctúria, que é esse fato de urinar à noite, chama a atenção que alguma coisa está errada. Eu vou até jogar para o outro lado aqui. Se você, às vezes a pessoa tem algum problema de insônia, alguma coisa assim, e logicamente o corpo não está em stand-by, né? Não está em stand-by, a pessoa, obviamente, nos momentos que ela acorda durante a noite, vai dar vontade de ir ao banheiro. Né? Agora não pode ser o contrário, né? Não pode ser ela tá com a impressão de que ela está acordando porque ela está precisando ir ao banheiro. Justamente. Falei besteira? Não, de forma nenhuma. Eu acho que isso. tem lógica isso aí, né? Com certeza. Se é uma questão que é do seu hábito, foi assim a vida inteira, tudo bem. Agora, se você não é acostumado com isso e começou a acordar para urinar, ou começou a acordar porque está sentindo alguma dor lombar, ou começou a acordar, vai no banheiro, está com dificuldade para urinar, tenta urinar e não consegue, precisa ver o que... Eu ia justamente perguntar isso aí. E a pessoa que está com dificuldade de urinar? Bom, então, aí é muito importante saber qual é essa origem, né? Qual é a origem dessa dificuldade? Nos homens, uma das grandes causas de dificuldade de urinar é o aumento prostático, né? Então, daí a grande importância também, além de saber como é que está o seu rim, saber como está a sua próstata, principalmente aí a partir dos 40, 45 anos de idade e que tem alguma história familiar para fazer. Por quê? Porque com o crescimento da próstata, o canal da urina, a uretra, ela passa por dentro da próstata. Então, o crescimento ele faz com que a próstata aperte essa urina e tenha dificuldade para urinar. E se é uma mulher que está com essa dificuldade? E aí, no caso das mulheres, a gente precisa averiguar, existem algumas alterações anatômicas, como a cistocele, que o pessoal chama de bexiga baixa, ou as infecções urinárias também são importantes, que são mais comuns nas mulheres, né, do que nos homens. Então, é muito importante que não está conseguindo urinar direito, precisa procurar saber, porque isso não é normal. Doutor Tiago, eu tinha mais uma lista de umas 50 perguntas aqui ainda, e eu sei que o Sandro também está só na primeira lista dele aqui, mas a gente vai guardar. Vamos te convidar aqui ainda esse ano para voltar aqui conosco. Eu quero te agradecer, que você é muito ocupado, conseguiu uma brechinha na sua agenda para estar aqui conosco, em respeito, em carinho aos nossos telespectadores de casa. Em nome deles, quero agradecer a sua disponibilidade de falar sobre esse tão importante assunto aqui conosco. Muito obrigado, Patrick, aos telespectadores, ao Sandro. Foi uma conversa excelente. Muito obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo aí as dúvidas. E eu sei que existem ainda várias coisas que a gente precisaria conversar, mas fica uma outra oportunidade. Eu me coloco aqui à disposição sempre que precisarem. Demais. Já em 2 semanas já esteve no rádio, já esteve aqui na TV conosco, e é um tema com certeza muito importante. Mas é isso. E fica o alerta, procure saber como estão funcionando os seus rins, isso é muito importante. Tá certo. Sandro, obrigado pela força aqui, pelo apoio. Patrick, queria agradecer a você pelo convite, a quem está em casa, ao doutor Tiago, e estamos aí para sempre estar levando, né, esse conhecimento para a comunidade através dos profissionais que estão sempre com a gente aqui, seja na TV ou seja no rádio. Que bom. Obrigado, Sandro. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado a você de casa que nos acompanhou. Espero que tenha sido um programa realmente instrutivo. E um ótimo domingo a todos. A gente se encontra aqui de novo na semana que vem, nesse mesmo canal 26.1 HD, TV Correio SBT. Grande abraço.
Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.